Então vamos começar. Tudo bem? Meu nome é Welton Silva. Como vocês estão me seguindo, hoje é um dia muito importante para nós, que nós estamos iniciando esse novo projeto, que é o Método 6.0. Estamos aqui se familiarizando com esse novo mundo do digital para poder estar trazendo aí o que é de melhor aí, o que é de mais novo aí no mercado fitness para os donos, donas, gestores e gestoras, ou todo aquele que se simpatiza com o mercado fitness, não é? Então é isso. Quem está aí no ao vivo, desculpa o atraso. Como eu falei, a gente tem aí aprendido a cada dia com essa nova tecnologia para estar trazendo para vocês o melhor possível, né? Então é isso. Por onde que eu vou começar? Pensei muito, refleti muito, mas como que eu falo desse projeto? Como que surge esse projeto que é o Método 6.0? Né? E eu vou contar um pouquinho da minha história. Como que o Welton chega ao Welton, esse Welton hoje? Como que surgiu? Como que surge a educação física? Porque esse projeto ele tem bases especificamente na educação física e na administração. E acredito eu, com esses dois conhecimentos, a gente consiga trazer muito conteúdo bom para que o nosso mercado passe não só do único mercado, o segundo maior mercado do mundo, perdendo somente para os Estados Unidos, chegando a quase a 35 mil academias, clubes similares, mas que o lado financeiro também acompanhe esse avanço, que preenche essa lacuna, que o nosso mercado tem muito para crescer. Nós temos uma taxa de penetração aproximadamente de uns 4 a 5% nos últimos anos, enquanto que nos Estados Unidos esse poder de penetração chega quase a 20%, se eu não me engano é 18%, 17%, 18%. Então isso mostra o quanto o nosso mercado ele ainda tem para crescer, para evoluir, para expandir. Então vamos lá, como que nasce a educação física na vida do Welton? A educação física nasce na minha vida, na minha adolescência, lá para os meus 15 anos, 14, 15 anos, quando eu começo a praticar, verdadeiramente eu já praticava desde do primeiro contato, ali nas primeiras séries da escola, a gente já praticava atividade física, educação física, então sempre foi uma matéria que eu sempre gostei. Diferente de alguns alunos, eu não fugia da aula da educação física, tinha alguns colegas que fugiam da aula, mas eu gostava de praticar. Na hora de correr, de suar, de aquela competição ali saudável, eu gostava muito. E os anos foram passando, você tem contato com cada atividade, uma ou outra, e etc., até que surge, basicamente como eu falei, nos meus 14, 15 anos, surge a questão dos esportes competitivos na minha vida. Surgem os esportes competitivos na minha vida, na escola. E é onde eu começo a fazer parte das equipes que tinham que competir nos torneios interescolares, que nem sei se hoje ainda existe isso. Então, a partir daí, é onde eu entendo e cravo, com bastante precisão, aonde a educação física começa a fazer parte da minha vida. Porque eu pratiquei todos os esportes que a escola oferecia, do handball, basquete, futebol, voleibol e até atletismo, mas o esporte que mais eu tive sucesso foi o handball, onde ganhei alguns campeonatos, algumas medalhas, até me levando à seletiva para fazer parte da seleção estadual de handball. E com isso, quando essa lacuna abriu e isso surgiu na minha vida, eu vi como algo que eu gostava. Tive uma paixão por essa área, por esse negócio. Eu estou aqui me desdobrando aqui para tentar fazer o maior número de redes sociais possível. Eu não consegui colocar no Facebook, mas estou conseguindo aqui colocar no Instagram.
e no YouTube. E lógico que depois a gente vai dar uma formatada, a gente vai estar disponibilizando esse conteúdo aí para todos, né, para que todos possam estar assistindo aí da melhor maneira possível esse conteúdo. Então, continuando aqui, então é a partir da 7ª série, né, dos meus 14, 15 anos, que a educação física verdadeiramente começa a fazer parte da minha vida. E então, eu começo ali a praticar atividade física, participar dos torneios que surgiam na época, e foi. Até que depois, né, me formei, me tornei uma pessoa adulta, responsável. Para quem me conhece há muito mais tempo, me casei, e fiquei um pouquinho afastado da educação física, mas sempre praticando uma atividade física, um pouquinho de esporte, e até que eu passo, né, para o bombeiro, vou ser bombeiro, começo de novo a ter contato com a atividade física e me surge, num determinado momento, a vontade de fazer, ter um nível superior. A verdade é exatamente essa. Falei, pô, vou estudar para ter um nível superior, porque eu nunca gostei de ficar parado, nunca gostei de falar assim, não, agora eu consegui um emprego público, minha vida está resolvida, tudo bem, vou ficar aqui e tá bom. Não, eu sempre pensei que eu conseguiria mais. Então eu queria fazer uma faculdade, queria estudar, queria ter, né, um nível superior, que tinha uma intenção que era prestar concurso público para outras áreas, que não fosse só bombeiro. Eu queria, né, galgar patamares mais altos. E essa era a ideia, de estar sempre em constante evolução. E é onde, na verdade, eu não queria fazer educação física. A verdade era que eu queria uma faculdade para ter um nível superior e prestar concurso. Essa era a minha realidade. Mas quando eu vou ali fazer análise de qual era a melhor faculdade, qual era melhor para eu estar fazendo, que se encaixava na minha rotina de trabalho, de horário, etc., e de preço, de valor, coisa e tal, surge a educação física, de novo voltando aí mais forte na minha vida. E eu pego, olho aquela oportunidade, falo assim, seria uma boa fazer a educação física. Sempre me achei uma pessoa capaz de prestar um vestibular e passar no vestibular. Na minha época era vestibular, né? Minha idade, eu revelando aqui a minha idade. E não tinha o Enem, era o vestibular, e fui lá e prestei o vestibular para educação física na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para vocês verem, eu fiz vestibular para educação física na UFRJ e fiz vestibular para estatística na UERJ. E passei para educação física na UFRJ. Passei, na verdade, eu estava com aquela coisa, vou ou não vou, tinha ficado um pouco desanimado, porque estava tendo greve naquela época, e deixei um pouco de lado. E um dia alguma coisa me tocou, Deus, ou independente do que você acredite, e eu resolvi ir na faculdade, passar na faculdade. Eu estava saindo do trabalho, eu vou passando na faculdade para ver como é que ficou a minha classificação, né, do concurso que eu fiz. E aí eu fui, né, lá fazer para ver o que estava acontecendo. Chegou lá, eu tinha sido aprovado para o curso bacharelado em Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então fiquei muito feliz, fiquei muito, né, emocionado com esse resultado, e falei, agora vamos embora, vamos estudar. Vamos juntar tudo, vamos estudar, e o passo a gente já deu. Então a gente começa a estudar. E a partir daí, nesse exato momento que eu passo para a educação física, para cursar educação física na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é que começa a surgir, ou esse quebra-cabeça, com cada peça dessa, ela vai se juntando e vai formando o que a gente chega hoje, que é esse método que eu vou estar apresentando a vocês. E aí como que surge isso lá nos bancos da UFRJ? A gente ali estudando, né, primeiro período, a gente começa a conhecer pessoas, e ali se relacionar com pessoas, até que eu conheço um rapaz que muita gente aí que me conhece sabe, que é meu amigo de coração. Afinal de contas, né, aproveitando a oportunidade, um abraço, um beijo para você, Renato. Conheço
lá no banco da UFRJ, o Renato. Na verdade, eu não conheço, já o conhecia, mas não, a gente não tinha muito contato, a gente não tinha amizade. Se conhecia porque a gente morava no mesmo bairro. Renato era atleta de vôlei e naquela época, né, tinha muita gente praticando vôlei. O vôlei brasileiro estava numa boa fase, então as pessoas que gostavam de vôlei começaram a praticar vôlei pelo bairro onde a gente morava, lá em Nova Iguaçu. E não vou, acho que eu vou falar que em toda esquina, acho que eu vou estar exagerando, mas falar em todo bairro tinha uma rede de vôlei. Com certeza, todo bairro tinha uma rede de vôlei, aonde a galera que gostava de vôlei ia para ali jogar. E aonde, né, eu jogava era onde também o Renato jogava. Então ele lembrou de mim daquela situação, daquele episódio, a gente começou a conversar, enfim, ali surgiu uma grande amizade que dura até hoje, né, mais de 20 anos aí, a gente aí nessa jornada aí por conta da educação física. E aí a gente começa a conversar, né, lembrar de algumas coisas do passado, e surge a ideia de estudarmos para abrirmos uma academia. Porque a gente já tínhamos os nossos empregos, a gente não via necessidade de trabalhar, de repente, para ganhar hora-aula. Né? Aqui, abrindo um parênteses, até hoje é dia 3, ontem foi comemorado o Dia do Profissional de Educação Física, e já dei meus parabéns, mas reforço aqui de novo, parabéns a todos os profissionais da educação física. Como eu falei lá no outro áudio, é aquela pessoa, aquele cara, aquela menina, aquela mulher que acorda quase todos os dias, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, trabalha o dia inteiro, vai de uma academia para outra e quase que a semana toda chega em casa às 10, 11 horas da noite. Então, eu tiro o chapéu para esses profissionais. Aplausos para vocês. E, continuando, né, com essa abertura de parênteses que eu fiz, um colega postou aí na rede social reclamando sobre o mercado da educação física, porque paga muito pouco, os donos não valorizam o profissional, e etc, etc, etc. Então, fechando parênteses, eu e meu sócio, eu e o Renato, não achávamos viável trabalhar para os outros. A gente entendia que era melhor trabalharmos para nós. Então, a gente, a partir daquele momento, sem nenhuma orientação, sem ninguém que chegasse e dissesse, sem as redes sociais como elas são hoje, para a gente pesquisar e tirar algumas dúvidas, buscar algumas informações, a gente começou a estudar aquilo que a gente entendia que era o melhor para termos uma academia. Então, a gente estudou naquele momento, né, a matéria musculação, obrigatória na grade curricular, era somente musculação 1. Eu lembro que a gente fez musculação 1 e musculação 2. A gente fez fisiologia do exercício 1 e 2. Tinha uma matéria muito desafiadora, que a galera, né, as notas vinham lá embaixo. Bioquímica 1, que era muito difícil, que é a biologia, né, misturada com a química. São o que acontece dentro do nosso corpo, biologicamente falando e quimicamente falando. Então, nesse período, nessa situação, a gente estudou bastante, aprendemos muito sobre bioquímica, né? Mas só que o professor ele era um químico, então ele sabia muito de química, mas pegar esse conhecimento de química e transferir isso para a educação física, que é isso que a bioquímica estuda, era um pouco desafiador e complexo, né? Para ele e para a gente entender. Então a gente teve que estudar muito sozinho, ler muito livro e muitas vezes para a faculdade mais cedo, para pegar livro e para pirar ali, para poder estar aprendendo sobre bioquímica. E não satisfeito com a bioquímica, que já era, né, desafiadora, a gente passou ali raspando, eu não me lembro, mas acredito que a média era 6, e a gente passou ali com 6, alguma coisa, 7, não lembro bem, na época. E logo depois a gente fez Bioquímica 2. A gente fez Bioquímica 2, foi a primeira turma de Bioquímica da faculdade, Bioquímica 2 da Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Então a gente ficou muito feliz com isso, a gente foi estudando o que a gente entendia que era bom para poder termos o nosso negócio. E aí a gente pega, né, passamos, né, esse tempo, esse período de universidade, de graduação, com alguns desafios, trancando um período ou outro, mas
conseguimos terminar. Então, isso a gente começa lá em 2002, 2001, 2002, e em 2007 a gente abre o nosso negócio, né? Nossa academia. Na verdade, o Renato ele abre na frente, porque na época eu estava passando por alguns desafios, e eu falei para ele, não, cara, vai lá, depois a gente vê o que acontece. Então ele abriu, como, né, todos, acredito que isso acontece com a maioria, não vou falar com todos, com a maioria dos donos, dos gestores, né? Você vê aquela oportunidade, você quer muito abrir, quer que muito dê certo, e você vai juntando um dia daqui, compra um equipamento ali, compra outro aqui, e vai montando, e daqui a pouco, não, vou abrir, e você abre. E foi o que aconteceu com a gente, né? A gente abriu sem nenhum conhecimento de gestão, sem nenhum conhecimento financeiro, e a gente abriu na cara e na coragem. Então, apesar do meu amigo ter vindo, ter dado esse pontapé inicial, falar assim, mas eu sempre estive muito perto desse projeto, desse processo de abertura do negócio. Então, a gente estava sempre conversando, sempre trocando ideia. O que não fez a gente começar efetivamente junto foi a questão do investimento em si. Porque na época do investimento eu preferi investir em outra coisa do que naquele momento começar com ele naquele negócio. Aí os anos foram se passando, abril eu participei da inauguração da academia, né? Volta e meia eu estava na academia rendendo algum professor que porventura não poderia estar, tinha tido algum problema, e aí meu amigo Renato ligava para mim e falava, poxa, tem como tu dar uma segurada lá na academia, na aula? Então estava sempre ali. Ou eu não estava na academia, recebia ligações dele, falando, pô, cara, não está acontecendo isso, aquilo, o que tu acha? E eu sabendo igual a ele, né? Igual a ele sobre a parte técnica, né? Sabendo muito sobre a parte técnica e pouco sobre a parte de gestão, sobre o negócio. Mas a gente, né, como bom brasileiro, a gente tem sempre uma ideia para dar, uma dica para poder estar levando principalmente para os nossos amigos. E aí, então, o tempo passa, né? A academia abre em 2007, em 2009 eu recebo um telefonema, né, como de costume, recebo um telefonema do meu amigo e logo depois sócio, Renato, me convidando para fazer sociedade com ele. E foi uma decisão para nós, principalmente para ele, muito difícil, muito desafiadora, porque nós éramos amigos. Nós já tínhamos, né, estávamos num grau muito elevado de amizade. E aí algumas pessoas falam que quando você envolve negócio, envolve dinheiro na amizade, a amizade fica estremecida. Mas palavras dele, né, como ele falou, ele falou assim, poxa, mas para ajudar um desconhecido ou alguém que não é tão meu amigo, mas ajudar um amigo. E foi onde ele me oferece parte do negócio, parte da academia. E, lógico, eu pensei, mas pensei pouco, não pensei muito sobre a situação, dividi com a minha esposa, falei com ela, e ela, num primeiro momento, não, Elton, não, isso não dá, a gente não tem dinheiro, tu tá maluco, não dá. Mas eu, dentro de mim, já tinha praticamente tomado já a decisão de que eu iria abraçar esse negócio e ia fazer de tudo para dar certo. E isso era a véspera do aniversário da minha filha, da Milena. E então, assim, a gente esperou passar a semana do aniversário para depois eu conversar melhor com o Renato. E assim foi feito. Foi feito, a gente conversou, ele me mostrou as oportunidades, eu vi uma grande oportunidade e abracei. E vinha para a academia, num primeiro momento, até tirando o dinheiro do meu bolso para poder estar na academia, porque a academia, como eu falei, a gente não tinha conhecimento sobre gestão, e a gente passou por alguns momentos difíceis, vamos dizer assim, como a maior parte dos negócios passam. Mas eu sempre acreditei no nosso negócio. Desde aquela época eu já acreditava no mercado, não sabia muito do mercado, mas mergulhando e sempre buscando uma coisa, sempre buscando dar a melhor aula, da melhor maneira, tentando ser diferente do que o mercado é. E aí fica aí uma dica já para a gente, como eu falei, começar esse novo ciclo. Se você está tendo algum resultado e você fica se perguntando como que eu tenho que mudar, o que eu faço para mudar, uma coisa é certa. Você não pode continuar fazendo o que você ainda está fazendo.
Porque se você continuar a fazer o que você está fazendo, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Para você ter um resultado diferente, você precisa fazer algo diferente, você precisa tomar atitude diferente, ter posicionamentos diferentes. Então, voltando, a gente, né, ficava ali tentando, via uma coisa, via outra, via uma consultoria, a gente não podia pagar. Uma época a gente teve um auxílio do Sebrae, e aí a gente foi buscando aqui, buscando ali, mas nada dava, assim, que era aquela coisa, pô, não, achei um negócio que vai mudar o meu negócio. Não acontecia, mas a gente não desistiu, e até às vezes que a gente pensou em desistir, alguma coisa falava pra gente assim, que surgia alguma coisa que mostrava que não era pra gente desistir, né? Independente em que você crê, no universo, em Deus, a gente acreditava que não era pra gente desistir daquele negócio. E a gente conseguiu ali, com passos curtos, a gente conseguiu crescer, avançar, né? Com muita ajuda de muita gente, de muita parceria, a gente conseguiu. Então, assim, um marco muito importante da nossa mudança foi o novo local, porque nós tínhamos um espaço de aproximadamente 250 metros quadrados, e ali onde era a nossa academia. A gente conseguiu dar um salto de 250 metros quadrados para 1.200 metros quadrados. Era o espaço da nova academia. Então, se fizer uma conta aí, né, básica, quase 5 vezes o tamanho que nós tínhamos antes do nosso negócio. Então, a partir daí, a gente começa, né, cada dia a trabalhar mais e buscar. E todo ano tinha uma feira fitness, né, no Rio. Nós somos do Rio de Janeiro e a gente sempre ia para a feira para ver, para poder entender o que tinha de novo no mercado. E interessante que a gente ia para poder ver os equipamentos, ver o que tinha de novidade de equipamento, porque a gente não sabia de negócio, então a gente, na nossa cabeça, o que ia mudar na nossa academia eram equipamentos novos, equipamentos, sabe, das galáxias, que faltavam falar, com ergonometria, e etc, etc, etc. Então era isso que a gente buscava, a gente ia lá ver os equipamentos, mas ficava igual o cachorro na frente da frangueira, ali da sala, a gente só conseguia ficar olhando, porque a gente não tinha um programa, uma gestão boa. Vou meter aqui um pouco a cadeira. A gente não tinha uma gestão, a gente não tinha caixa suficiente para poder chegar ali e comprar aqueles equipamentos. A gente só podia ficar olhando, experimentando e vendo. E essa foi a nossa rotina durante alguns anos, né, na frente da academia. Como dono, gestor da academia, sem contar a parte técnica, né, dali dando aula, né, diuturnamente, fazendo ali a escala, dividindo com outros professores, mas essa era a nossa rotina como donos de academia, né? Até que num determinado evento, não lembro qual ano, a gente teve um start, a gente teve um estalo de, em vez de ir para o evento para poder ver aparelho, tinha um outro detalhe, a gente ia para o evento, via todos os equipamentos, tudo que tinha de mais moderno no mercado fitness, e isso a gente não podia comprar. E a gente até aprendeu aí no último dia que a gente comprava pelo menos alguns equipamentos menores, step, barra, colchonete, porque geralmente no último dia é o dia da promoção, né? Porque os fornecedores, as empresas de equipamento, mas vão ter que voltar. E algumas vêm de outros estados, né? Então, para poder levar tudo, então geralmente eles fazem promoção para poder voltar com nada ou voltar com o mínimo possível. Então a gente ia para poder comprar as coisas do último dia na promoção. E em um determinado momento a gente se interessa pela parte de gestão, a parte de gestão de academia. Porque até então a gente entendia que o sucesso do nosso negócio estava ligado a gente saber bem e empenhar bem a parte técnica do negócio. Então, por muitos anos, eu vou te falar, a nossa academia, ela existiu, ela ficou ao nosso comando 14 anos. 14 anos, vou falar, durante uns 10 anos. 10 anos a gente acreditou nisso, que se a gente dominasse bem a técnica, a parte técnica, o restante fluiria. E assim a gente começou a ter o contato com essa parte de gestão de academia, com essa parte
mais estratégica, não a parte mais técnica de dar aula, dessas coisas, mas mesmo assim a gente não conseguia, né, saber como sair dessa situação, e a gente ficou ali um bom tempo, né, buscando conhecimento sobre essa parte de gestão. Até que em um determinado momento, um outro episódio também que me lembro muito bem, a gente não sabia mais para onde ir, não sabia o que fazer com a academia, qual era o próximo passo a ser dado para melhorar o nosso negócio. E então eu tive uma ideia de chegar para o Renato e falar para ele assim: pô, Renato, vamos fazer uma faculdade, cara, vamos fazer administração, já que a gente tem que entender como gerir esse negócio, vamos fazer administração. E aí ele falou para mim assim: pô, Elton, eu não tenho paciência mais não para poder ir para uma faculdade e ficar estudando, indo todo dia para a universidade, eu não tenho mais não. Vamos ver se a gente consegue achar um curso aí, um cursinho, algo mais tranquilo, e vamos ver. Aí nisso eu vim para casa, né? Na verdade eu fui, né? Como não morava onde eu moro hoje, fui para casa pensativo, né? Querendo pesquisar, e chegou em casa, eu abri, né, o computador para procurar sobre administração. E coincidentemente estava aberto o vestibular do CEDERJ. Né? Para quem não sabe o que é um CEDERJ, é um consórcio das faculdades públicas do estado do Rio de Janeiro. E ele tem diversos cursos, matemática, física, letras, e inclusive a administração tinha ali naquele curso. E eu peguei, fiz minha inscrição para prestar a prova vestibular da faculdade e foi. Peguei, fiz o vestibular e passei. Passei, esse curso, ele é à distância, ele é semipresencial na verdade, porque você estuda à distância e você vai lá fazer as provas, no polo que você escolher. Então também fica a dica aí para quem quer fazer uma faculdade, né, para quem acha que é interessante, existe, para quem não sabe que existe o CEDERJ, para quem é do Rio de Janeiro. Eu não sei se o pessoal de outros estados podem fazer. Poder pode, a questão é a logística de você vir fazer as provas que tem que ser feitas de tempo em tempo da faculdade, que são as avaliações. Né? Então eu comecei a estudar ali, falei com o Renato, eu lembro que na época até brinquei com ele se a gente contratar uma consultoria de academia, ele me olhou assim meio atravessado, né? Tipo, pô, tá ficando maluco? Como é que eu vou contratar uma consultoria de academia e etc? Pô, se a gente está num processo, a gente não tinha nem como contratar algo do tipo. Mas, na verdade, eu falei assim, pô, mas na verdade esse consultor vai ser eu. Pô, mas como? Ele perguntou, eu expliquei para ele todo o processo, o que tinha acontecido, tinha passado, pô, legal. Só que, né, fui para a faculdade que eu não aprendi tudo, perguntava tudo, queria todas as respostas ali na mesma hora para eu poder aplicar tudo ali no meu negócio e fazer meu negócio, né, decolar. Mas é um processo. Assim como aconteceu, eu abro aqui também um outro parênteses, mais um, aconteceu na educação física. Quando eu fazia educação física, eu não sabia o que tinha para estudar para eu poder atingir meu objetivo. Né? Não sabia o que tinha que estudar em relação ao quê? Em relação a... Se a nossa ideia era abrir uma academia, o que eu tinha que estudar? Não tinha ninguém para perguntar, não tinha internet para pesquisar, como se tem hoje em dia. Então, durante o processo de estudo e depois de formado, eu entendi, se eu quiser ser um bom profissional de educação física, assim como até hoje eu entendo, assim como eu acredito que eu acho que nós somos, existem algumas matérias básicas que você precisa estudar, que nós precisamos estudar. E eu já falei até isso em um outro momento, em algum momento passado, que para mim as matérias hoje básicas da educação física, para quem quer se dar bem nessa área como técnico, são fisiologia do exercício, anatomia, bioquímica, biomecânica e cinesiologia. Seriam essas 5 matérias, com esses 5 conhecimentos, de novo: bioquímica, biomecânica, anatomia, fisiologia do exercício e cinesiologia. Isso para quem quer ser um bom professor, um bom personal, um bom bacharel da educação física. Se você quiser saber sobre as principais matérias para você ser um professor de educação física, para dar aula em escola, para lecionar, eu não saberia dizer para você quais são as matérias, mas para você ser um bom bacharel, essas são as matérias principais. Né? Então, fechando parênteses, na administração, a gente não tinha ninguém para você ter uma ideia, até o coordenador da faculdade, eu cheguei a perguntar isso para ele, porque eu já tinha essa visão da educação física, ele falou, mas não fez muito sentido para mim o que eu tinha que estudar, e eu queria puxar logo essas matérias, enfim.
queria adquirir conhecimento para poder trazer isso para o nosso negócio. Mas o tempo foi passando e assim, o conhecimento ele é um pouco... Ele demora, ele tem um tempo de maturação para você... Aquele conhecimento entrar, você digerir aquele conhecimento e depois você aplicá-lo no seu dia a dia. Isso leva um tempo, isso não acontece do dia para a noite, né? Felizmente ou infelizmente, dependendo do seu ponto de vista. Então a gente não tinha quem nos orientasse sobre que matérias está estudando para poder estar otimizando esse conhecimento e, consequentemente, estar aplicando no nosso negócio. Foi aí, então, que, né, logo depois de algum tempo, a gente contratou uma consultoria. Meio que com o pé atrás, meio que, né, receoso, mas Renato foi pesquisando, como foi a gente buscando sobre esse negócio, sobre uma maneira de fazer o nosso negócio crescer, sobre o nosso negócio ficar maduro, ficar mais sólido. A gente estava sempre buscando conhecimento, ou buscando alguma coisa que fosse otimizar esse nosso trabalho. E aí foi então que a gente conseguiu uma consultoria e a gente ficou assim, mas o conhecimento, a estrutura, tudo que eles mostraram para a gente fez muito sentido, que fez a gente conseguir fechar essa parceria com essa consultoria, que nós ficamos algum tempo com essa consultoria. E a partir daí que a gente começou a entender um pouco sobre o mercado fitness. Então, aplicamos muito dos conhecimentos que eles trouxeram para a gente, e isso fez a gente enxergar a educação física por uma outra perspectiva, que é essa perspectiva que eu estou trazendo aqui agora para vocês. Então, como eu te falei, a educação física surgiu na minha vida lá em 2002, e aí veio até 2015, quando eu faço vestibular para administração, e aí junto esses dois conhecimentos, para juntar esses dois conhecimentos, de educação física e administração. E aí eu começo a estudar, começo a querer entender o que é essa parte de gestão. E aí cada estudo, a cada conhecimento novo, a cada aplicação feita, as coisas vão tomando um outro rumo e fazendo mais sentido. E a partir de então, a gente começa a olhar a educação física com outros olhos. Porque a gente entende que a educação física não é só dar aula, não é só ser personal, não é só ser professor do funcional, do crossfit, né, da luta. A educação física é muito mais do que isso. Então, desde então, eu já começo a tocar no meu coração já começa a ficar mais acelerado quando eu olho o que é esse poder de ajudar as pessoas através desse conhecimento que eu estava adquirindo. E aí então eu começo a estudar, começo a ver, começo a buscar e entendo que esse seria o meu futuro. É continuar trabalhando com educação física, mas de uma outra maneira. É o que ia fazer o meu coração bater mais forte. É o que eu estava enxergando como uma oportunidade de estar ajudando mais pessoas. Porque a educação física é isso. Né? Durante essa jornada com o negócio academia, né? No nosso relatório até ano passado, a gente tinha lá uma relação de 5.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas tinham passado pela academia, pelo negócio. Um bairro que tinha, né, uma quantidade de uma população, um bairro que tinha uma população aproximada de 35.000 pessoas, está sendo feito o censo agora, então o último censo que foi feito estava bem desatualizado, a gente estimava que o bairro tinha aproximadamente 35 mil pessoas. Então só dessas 35 mil pessoas, 5.000 passaram pela academia. Claro que nem todas eram só do bairro, tinha pessoas que trabalhavam, que treinavam com a gente, mais 35.000. Então eu vou falar aqui com vocês que, com certeza, dessas 5.000 pessoas, pelo menos umas 2.000 pessoas, eu tenho certeza que eu tive contato, que eu pude ajudar, que eu pude ensinar, que eu pude passar um pouco do meu conhecimento para essas pessoas. E ficava muito feliz com isso, ficava muito feliz. Tem uma história que eu conto
Já contei para muita gente, agora na gente, né, numa escala muito maior, vai saber que tinha uma senhora, né, eu vou até aqui, não sei se eu posso falar, não falou o nome dela, Dona Maria, foi até minha vizinha, entrou na academia com dificuldade de andar, sem poder se locomover direito, e durante o processo de treinamento, ajudando ela, praticando atividade física, ela andava normalmente, ela entrou na academia com um problema de coluna. E quem olhava assim para a Dona Maria hoje em dia, ou alguns anos, quando eu ainda tinha contato com ela, porque infelizmente a pessoa que tomava conta do filho dela faleceu, e o filho dela também é especial, então ela preferiu dar atenção ao filho do que continuar na academia. Mas ela ia na academia segunda, 3 vezes na semana, religiosamente. Segunda, quarta e sexta. Ela estava lá na academia, fazendo os exercíciozinhos dela, fazendo a esteira dela, e aonde a gente morava, quem conhece o bairro sabe, ali na Tavares tem uma subidinha, ela subia ali aquela ladeira sem dificuldade, enquanto muita gente eu já vi subir aquela ladeira ali com uma certa dificuldade, ali sofrendo para subir a ladeirinha. Então, isso é uma coisa, era uma das coisas, é um dos exemplos que a gente tem de felicidade, de poder estar ajudando as pessoas através da atividade física. E muitas outras, nos últimos meses, os últimos anos, em contato ali com a minha equipe, com o pessoal que trabalhava junto com a gente, no processo, quem foi aluno ou é aluno da academia atualmente, ou foi aluno da nossa academia, sabe, a gente mudou o processo de venda, e no primeiro momento aquilo parecia estranho para as pessoas. E a gente tinha um processo ali, né, de treinamento, e falava, cara, a gente não está vendendo nada errado, a gente está vendendo saúde. O que a gente vende aqui é saúde, é bem-estar, é autoestima, é qualidade de vida, é isso tudo que a atividade física traz para o praticante, para o ser humano, para o aluno, para o cliente. Então, é uma coisa assim que até hoje eu me pergunto o porquê que o mercado fitness pede para alguns mercados que não são do bem-estar. Na verdade, são mercados do... Não sei se existe essa nomenclatura, mas é o mercado do mal-estar. São substâncias, são práticas que não vai fazer bem para aquela pessoa, mas que vende muito. E então, com isso, eu falava essa questão para os meus colaboradores. A gente está vendendo saúde, a gente está vendendo coisa boa. Então, coisa boa é difícil de você vender, coisa ruim é fácil de vender. Então, é uma coisa para a gente pensar o que a gente tem que fazer no nosso mercado para poder estar mudando isso. Então, surge essa minha proposta, essa minha ideia, porque eu falei assim, poxa, eu posso ajudar muita gente, e alcançar mais pessoas. Mas, voltando um pouquinho, fechando parênteses, a gente começa a estudar, como eu falei, ver essa questão de gestão, e até que no ano passado, aproximadamente um ano, a gente resolve, por N fatores, a vender o nosso negócio, a vender a academia. E um dos principais motivos, para mim, foi exatamente esse. Eu consegui entender e enxergar, e aí vai a grande sacada, né? Que fora da academia, através do meu conhecimento, eu conseguiria ajudar muito mais pessoas do que estando num só lugar, num só bairro, com uma limitação geográfica, com um raio de limitação para atingir algumas pessoas. E estudando, atento ao que está acontecendo no mundo, lógico, teve uma situação muito desafiadora para nós recentemente, né, que foi a pandemia, fez a gente enxergar isso mais rápido. E fez a gente vir para aqui, para onde a gente está. Fez a gente vir para o digital. E no digital a gente consegue atingir muito mais pessoas do que só o nosso bairro. E foi aí onde eu, né, parei, pensei e falei assim, pô, seria uma boa estar utilizando o digital para iniciar um novo projeto. E aí eu comecei a estudar sobre a questão digital, e para quem me acompanha já há um tempo aí, de repente até vai lembrar de algumas coisas que eu ensaiei para poder estar fazendo, que eu pensava o seguinte, eu vou começar dando aula, fazendo o que eu sempre fiz, dando aula para as pessoas, e aí as pessoas vão acostumando comigo, e daqui a pouco eu estou oferecendo um serviço de consultoria, esse serviço de um negócio que vai ser, né, voltado mais para o pessoal que é dono, é gestor, que tem um negócio fitness, ou para alguém que conhece, alguém que tenha
que escuta, a pessoa sempre está reclamando, falando, pô, não consigo, não sei o que eu faço, eu não consigo pagar minhas contas, o dinheiro não sobra, coisa e tal. E eu comecei a desenhar isso. Aí comecei dando aula, aí depois, num determinado momento, junto com o pessoal que a gente sempre conversa, né, pesquisando sempre, estudando bastante, eu falei assim, cara, não, é melhor começar logo isso agora. E já era esse processo, já era essa ideia, já era esse objetivo, de começar, né, no segundo semestre do ano já iniciar esse processo. E aí, então, a gente, para essa primeira fase do negócio, no processo, a gente começa a desenhar e a estudar essa fase que a gente está iniciando hoje, desse método 6.0, que é um método para ajudar, né, donos de academia, gestores, pessoas que têm, de repente, um desafio, uma dificuldade nesse processo de gestão, de fazer seu negócio crescer de maneira sustentável. E a gente começa a estudar, e a gente, estudando, a gente chega nesse dia, que é hoje, dia 3 de setembro de 2022. Que esse dia fique marcado, sei que vai ficar marcado na minha vida, e acredito que vai ficar marcado na vida de muita gente, que acredito que eu poderei ajudar. Com o conhecimento que eu tenho, com o tempo de estrada que eu tenho. Como eu falei aqui, são mais de 20 anos, na verdade, de conhecimento, de trabalho, de mão na massa, de campo de batalha. Não que só isso signifique receita para o sucesso. Porque se tempo de estrada, ou tempo de serviço, ou tempo de conhecimento fosse alguma coisa, o motorista de táxi, não, nada contra os motoristas de táxi, o motorista de táxi seria piloto de Fórmula 1. É o tempo, mais outros fatores que acredito que tenho e estou adquirindo o conhecimento para poder estar fazendo isso, trazendo isso, né, para vocês. E então agora eu vou explicar para vocês o que é o método 6.0. 6.0. E a partir desse momento, né, que eu vou estar falando para vocês, a partir de hoje, é mais uma novidade. Toda semana a gente vai estar trazendo um conteúdo parecido com esse. Né? A princípio, toda sexta-feira a gente vai estar aqui fazendo uma live, né, por um motivo ou outro, às vezes não, mas a gente comunica isso, mas mesmo que você não possa estar ao vivo na live, logo depois a gente vai estar disponibilizando aí o conteúdo nas principais plataformas aí das redes sociais, para que você venha estar adquirindo esse conhecimento que você, porventura, precisa ter para você alavancar o seu negócio. Né? Então, o que é o método 6.0? O método 6.0 é um método que eu criei com todo esse conhecimento que eu falei para vocês que eu adquiri durante esse tempo, que ele é baseado em seis pilares, que eu acredito ser os pilares responsáveis por você manter um negócio bem, de pé, firme e de sucesso. E quais são eles? Quais são os pilares que você precisa saber para você ter o seu negócio bem, manter o seu negócio de pé, o seu negócio ali alicerçado, firme. Então, quais são esses pilares? Então, pilar número 1 seria você aprender sobre neurociência, sobre o que se passa na cabeça do seu cliente, o que se passa na cabeça das pessoas que trabalham com você, o que se passa na cabeça, né, da sua equipe, do seu time. Então, seria o pilar número 1. Pilar número 2 desse método 6.0 seria a parte de marketing. Né? Como eu falei para vocês, eu não tive esse conhecimento, não tive ninguém que me falasse sobre isso, o que estudar, o que fazer, e nem o que era o marketing. Então, eu aprendi isso no decorrer da minha jornada, no dia a dia. Então, entendo hoje e tive muitos bons resultados quando eu aprendi o que era marketing, saber o que era marketing. 3. O terceiro pilar seria o pilar vendas, gerência de venda, aprender como vender. Infelizmente, muitos dos nossos colegas, muitas das pessoas que se aventuram a ter um negócio, ela não sabe vender. E acredito que vender é um dom que cai do céu, ou algo que não tem que saber. Né? Eu vou dar o meu jeito e isso vai acontecer. E as coisas não são bem assim. Então você tem que saber sobre vendas também. Você tem que aprender
a vender, a técnica de venda e etc. Quarto pilar desse método seria a gestão de pessoas, que estaria ligado um pouco à questão da neurociência, ali de entender o cérebro, o que se passa na cabeça do seu cliente. Então seria a gestão de pessoas. Aqui eu abro um parênteses para esse pilar. Por que eu coloco esse pilar no meu método? Porque quando eu fui para a faculdade de administração, eu fui com a ideia que acredito que muitos dos negócios, não só os negócios do mercado fitness, mas de qualquer outro mercado, principalmente o pessoal que é MEI, que trabalha por conta própria, né? O pessoal que é MEI, o pessoal que é microempresário, o pessoal que é pequeno empresário, eles têm muita dificuldade na parte financeira, de manter as suas finanças em dia, de manter a parte financeira do seu negócio ali justinha, não tendo muito problema. E aí o que causa mais problema é essa falta de dinheiro no seu negócio, né? E eu fui para a faculdade entendendo, na minha cabeça, como eu falei para você, não tinha ninguém para poder me orientar, eu fui pensando que se eu aprender sobre a parte financeira, eu ia dominar bem meu negócio. Que no caso, a parte financeira, já vou adiantando, seria o quinto pilar, a parte financeira. Então, mas antes da parte financeira vem a gestão de pessoas. E aí eu fui com essa ideia, não vou aprender sobre finanças, vou aprender tudo sobre finanças e a partir daí, entendeu, meu negócio vai decolar. E chegando na faculdade, aprendi, e é isso hoje que eu falo para as pessoas, em qualquer área, que o maior desafio do ser humano e de qualquer empresa, de qualquer empreendimento, de qualquer organização, qualquer uma, seja ela com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, é a gestão de pessoas. O que mais tira dinheiro das empresas, o que mais faz a empresa deixar dinheiro pelo ralo é a gestão de pessoas. Com a questão de colaborador que não entrega o que tem que ser entregue, e etc. Então isso é um ralo de dinheiro que muitos gestores, muitos donos, muitas pessoas não conseguem identificar. E é por isso que nesse projeto, nesse método, a gestão de pessoas ela vem como um pilar. Logo depois, né, como não poderia deixar de ser, é a gestão financeira, porque, como eu falei, muita coisa que eu estou trazendo aqui para vocês foi o que eu passei no meu dia a dia. Eu tive um momento, né, acredito que muita gente hoje saiba, mas acredito também que tem gente que ainda não saiba. Eu não sabia distinguir um faturamento, eu não sabia distinguir o meu faturamento de lucro. Não sabia distinguir despesa de saída. Eu não sabia distinguir despesa de custo. Entendeu? Eu confundia muito isso. E com o tempo, estudando, eu tive que aprender para poder fazer o meu negócio andar melhor. E o sexto pilar seria gestão estratégica. Aí é uma parte mais de você ver um negócio de uma maneira mais ampla e você tomar atitude de formas estratégicas. Então vamos lá, vamos relembrar quais são os 6 pilares desse método 6.0. Ele é neurociência, marketing, vendas, gestão de pessoas, gestão financeira e gestão estratégica. E com esses 6 pilares, eu acredito que você vai ter um negócio de outro mundo. De outro mundo. Se você conseguir colocar esses 6 pilares no seu negócio funcionando redondinho, você vai ter um negócio de outro mundo. E é por isso que eu estou aqui, né? Eu já falei para vocês qual é o meu objetivo daqui para frente. A gente vai estar cada dia mais, cada semana mais, trazendo aqui para vocês conteúdo sobre esse lado fitness, sobre esse mercado do empreendimento fitness, para que nós possamos ajudar o nosso Brasil, o nosso mercado a crescer cada vez mais. E a minha função aqui, o meu desejo aqui, é que através de vocês, através de donos de negócios fitness, eu consiga também estar ajudando outras pessoas. Então hoje, me perguntam assim, mas por que você não volta, né, ter um negócio, você não volta para a academia, você não volta? Exatamente por conta desse motivo. A ideia é atingir o maior número de pessoas e que mais pessoas venham a ser beneficiadas pela prática de atividade física. E com isso nós consigamos aumentar essa questão
da participação do mercado nas academias. Porque a gente fica brigando por conta, vamos arredondar para dar mais, por 5% da população que já pratica atividade física de maneira regular. E a gente esquece que tem 95% da população brasileira que está fora das academias, dos estúdios, dos boxes de crossfit, dos funcionais. Tem 95% que está sentado no sofá, vendo televisão, se alimentando mal ou não fazendo nada. E cada vez mais a gente vai aprender a trazer essas pessoas, esses 95%, do que a gente ficar brigando por 5% que já está dentro do mercado. Eu costumava falar isso para alguns colegas que tinham negócio também, que o meu sonho é exatamente esse, é conseguir unir os donos, os gestores dos negócios fitness, para que aumentasse essa fatia, porque eu entendo o seguinte, se hoje eu tenho 5% da população no meu bairro que pratica atividade fitness, se eu juntar com os outros proprietários e fazer um movimento de marketing, etc., para trazer essas outras pessoas que estão dentro de casa, o mercado vai aumentar. Então, se o mercado aumenta, não vou aqui ser um pouco, não vou nem ser tão pretencioso, vamos supor que a gente aumente de 5% para 7%. A gente aumente mais 2% desse mercado. Estou falando de nível Brasil, estou falando do meu bairro. Eu aumento para 2%. Vai estar aumentando 2% para todos. Para todo mundo que trabalha com atividade física, não é só para academia A, academia B, o projeto A, o projeto B, o projeto C. Aumenta para todo mundo. É aquela velha analogia do barco. Os barcos, quando eles estão no mar e a maré baixa, todos eles abaixam junto. Quando a maré está alta, todos eles sobem junto. E é mais ou menos essa ideia que a gente quer trazer para o mercado. É isso que a gente vai estar trabalhando, lutando, estudando e a cada dia procurando ajudar os gestores do mercado nesses desafios diariamente. E acho que é isso que eu tinha para falar, para trazer aqui para vocês nesse primeiro encontro nosso. Essa gravação vai ficar disponível nas redes sociais. Se você não está assistindo ela agora, vai assistir depois essa live, esse conteúdo, você pode mandar suas dúvidas, fazer perguntas, porque eu e minha equipe vamos ter o imenso prazer de estar respondendo, de estar trazendo para vocês respostas sobre esse mercado tão maravilhoso, esse mercado tão fascinante que é o mercado fitness, que é o mercado da atividade física, que é a educação física de uma maneira geral. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem esteve aqui me assistindo, para quem esteve dando aquela força aí. E é isso. Até a próxima. Semana que vem tem mais. E fiquem com Deus. Valeu!